mais do que se podem contar, muito mais do que se podem contar. Conta areia que há na praia e as estrelas lá do céu. Só assim você vai ver quantas bênçãos recebeu. Conta areia que há na praia e as estrelas lá do céu. Só assim você vai ver quantas bênçãos recebeu. Boa noite aqui, quem já está chegando aí. Eu quero fazer um pedido para quem já estava aí, ouviu essa primeira música, que me ajude. Eu estava sem o microfone, eu vou colocar o microfone agora. Um pouco mais e aí vocês me dizem se estava melhor com, ou estava melhor sem o microfone, ou se fica melhor com o microfone que eu acabei de colocar. Helena, Neiva, Rosane, Dona Ênia, muito boa noite, bem-vindos ao nosso estudo bíblico. Nós vamos cantar mais um hino. Deixa eu ver aqui. Hino 43 do Cancioneiro Celebrai, Fico Feliz. Em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e cantar. Aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre, para sempre. Muito bem, a Helena disse que já estava bom o som antes, então eu vou tirar o microfone, né? Às vezes fica muito estourado o áudio, né? Se começar a ficar ruim o áudio aí, vocês me avisam que eu coloco o microfone de novo. Boa noite para quem mais chegou, tia Ana, tio Jorginho, muito bem-vindos também ao nosso estudo bíblico. E nós iniciamos então com um momento devocional. Lembrando que hoje o nosso
Nosso tema é continuidade do batismo, né? Vamos falar sobre batismo de crianças. E nós vamos agora, para o nosso momento devocional, ouvir a leitura do texto do livro de Deuteronômio, capítulo 7, do versículo 6 até o versículo 9. Deuteronômio, capítulo 7, do versículo 6 até o versículo 9. Pois vocês são o povo escolhido do Senhor, nosso Deus. Entre todos os povos da terra, Ele escolheu vocês para serem somente dele. O Senhor Deus os amou e escolheu, não porque vocês são mais numerosos do que os outros povos. De fato, vocês são menos numerosos do que qualquer outro povo. Mas o Senhor os amou e com a sua força os livrou do poder de Faraó, o rei do Egito, onde vocês eram escravos. Ele fez isso para cumprir o juramento que tinha feito aos nossos antepassados. Lembrem que o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ele é fiel e mantém a sua aliança. Ele continua a amar por 1000 gerações aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. A partir desse texto, então, nós vamos meditar no tema escolha. Temos à nossa disposição várias maneiras de buscarmos um aperfeiçoamento, seja ele pessoal, profissional ou familiar. Nós queremos melhorar, queremos avançar e ter também melhores oportunidades. As empresas escolhem os melhores, os mais capacitados para fazerem parte da sua equipe. Na escola, os melhores são escolhidos primeiro para formarem um time de futebol ou time de vôlei. Em Deuteronômio, lemos sobre uma escolha. Pois vocês são o povo escolhido pelo Senhor nosso Deus. Entre todos os povos da terra, Ele escolheu vocês para serem somente dele. O texto bíblico nos diz que Deus nos escolheu não por causa de alguma coisa que fizemos ou alguma coisa que nós deixamos de fazer. A escolha de Deus partiu de um princípio totalmente diferente do usado por nós seres humanos. Deus nos escolheu para sermos o seu povo, motivado pelo seu amor. E por amor, Deus tomou uma decisão. Ele enviou seu Filho Jesus para ser o Salvador da humanidade. O amor de Deus é loucura para aqueles que não confiam em Jesus. Deus escolheu o povo de Israel para que, por meio dele, a sua promessa de salvação chegasse a todos os povos. E também nos escolheu. Vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Assim escreve o apóstolo Pedro na sua primeira carta. Somos filhos de Deus, não porque fizemos alguma coisa boa, mas porque Jesus cumpriu a lei e pagou a nossa dívida, nos reconciliando com o nosso Deus. Ser cristão não é ser melhor, é ser perdoado e ser uma testemunha do amor de Jesus na vida das pessoas. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita em sua palavra todos os que foram escolhidos. Nós oramos. Amado Deus, eu agradeço por teres me escolhido como teu filho. Motiva-me a levar a mensagem de Cristo a todas as pessoas. Amém. Nós vamos cantar mais um hino. Já podem também, quem quiser, escolher um hino para nós cantarmos daqui a pouco. E logo mais, então, nós iniciaremos com o nosso estudo bíblico. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Então, daqui a pouco nós iniciamos com o nosso estudo bíblico, que vamos falar novamente a respeito do batismo. Vamos cantar o hino 117 do Louvai ao Senhor, Jesus é a aliança. Jesus é a aliança entre
te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e eu. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Muito bem, nós vamos dar início ao nosso estudo bíblico. Eu acho que agora quando eu falo, quando eu canto, gritaria, agora para falar para que, acho que fica melhor com o microfone. Ok? Falamos então na semana passada sobre o batismo, o que é o batismo. Lembramos que o batismo é um dos sacramentos, né, um dos meios da graça, é um instrumento que Deus usa para trazer sobre nós as suas bênçãos espirituais. E as formas que ele usa são a sua palavra e também ligado à palavra os sacramentos, né, que são o batismo e a Santa Ceia. Lembramos que para ser considerado um sacramento, pelo menos Lutero e os confessores, eles entenderam dessa forma, né? Este ato sagrado, para ser um sacramento, ele precisava ser instituído, ser ordenado por Deus, estar ligado a um elemento externo, a um elemento visível, e conter a promessa de perdão dos pecados, promessa de bênçãos divinas. Então, dentro desses critérios, nós acabamos ficando apenas com 2 sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. Então, falamos sobre o batismo, falamos que o batismo foi ordenado por Jesus antes de subir aos céus, aos seus discípulos. Jesus, ele dá esta grande comissão à igreja aí de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós também vimos que a água em si, ela é simples água, mas no momento do batismo, né, por ter sido uma ordem de Jesus de batizar, que é usar a água, ou lavar usando a água, né, ou aplicar a água, então, no momento do batismo, a água junto com a palavra de Deus é quem forma o sacramento, né? E a água, a sua serventia para o batismo é exatamente no momento do batismo e depois ela continua sendo água, não existe nenhum poder milagroso conferido à água, né? O poder está na palavra de Deus. Nós usamos água porque Jesus mandou que assim nós fizéssemos. Então, entendemos dessa forma. Nós lembramos algumas questões práticas também, né, que todas as pessoas devem ser batizadas, porque Jesus ordenou. Nós lembramos que o batismo ele não fica esquecido lá no passado, nas nossas fotos e na certidão de batismo, mas que ele deve ser lembrado todos os dias quando nós reconhecemos os nossos pecados, em arrependimento pedimos perdão a Deus e temos a certeza de que Deus nos oferece o mesmo perdão que ele nos ofereceu lá no batismo. Nós lembramos também que temos 2 cerimônias, ou algo parecido assim, ligado ao batismo, né, que é a confirmação ou a crisma, enfim, que é o momento em que a criança, agora o adolescente, com a sua própria boca, confirma a promessa feita pelos pais e os padrinhos lá no dia do seu batizado, de negar o diabo e as suas obras e ser um servo de Cristo. E também a profissão de fé, que é a mesma coisa, só que voltada a adultos, né, que também professam a sua fé, confessam a sua fé diante de Deus e das pessoas, aquela fé criada no batismo.
Boa noite, João e Clari, boa noite, Claudemir, Sônia e demais estão chegando. Falamos também que quem oficializa, quem realiza o batismo, geralmente é o pastor, né, dentro daquilo para o qual ele foi chamado. Lembrando que o batismo, a pregação da palavra de administração dos sacramentos é o poder que Jesus conferiu à igreja. A igreja, ela se reúne, chama um pastor, alguém preparado, e delega a esse pastor, né, o privilégio e a responsabilidade de pregar a palavra e administrar os sacramentos. Então, normalmente, quando está tudo certo, o batismo é realizado dentro da igreja, num dia bonito, num dia que a igreja está em festa, né, para receber mais um irmão na fé a partir do batismo, e o pastor é que realiza o batismo. Há a possibilidade também de, né, numa emergência, qualquer cristão realizar o batismo, né, desde que seja feito conforme a ordem de Jesus, ele continua sendo válido. Falamos sobre padrinhos também, que não é ordem bíblica, não é ordem divina, mas é um costume bonito da igreja cristã de trazer pessoas que se comprometam a cobrar e a incentivar os pais para que a criança continue sendo educada naquilo que é, na fé que ela foi batizada. Lembramos também que nós devemos buscar batizar o quanto antes, não ficar adiando o batismo por qualquer motivo, né? Dentro das possibilidades. Lembramos também que o batismo ele é sim necessário para a salvação, porque Jesus assim o ordenou. E hoje então vamos falar sobre o batismo e sobre o porquê batizar crianças. Esse é o nosso tema de hoje. Só a esse respeito nós vamos falar. Talvez fique um estudo um pouco mais curto, não tem problema, né? Quem tem dúvidas, por favor, enviem as suas dúvidas, suas perguntas também, fiquem bastante à vontade. Vamos lá. Por que batizamos crianças? Ok, eu não resisti, coloquei uma foto do batizado do Noah. Semana passada eu falei que nós acabamos demorando um pouco para batizar o Noah também, né, por questões de distância de padrinhos e familiares. Porém, pela graça de Deus, ele estava muito bem e nós esperamos para que pudesse ter um maior número de familiares presentes, pelo menos, né? Por que batizar crianças? Primeira razão, as crianças elas estão incluídas na ordem de batizar todas as nações, pois elas fazem parte dos povos. Além disso, não há nenhuma proibição quanto a elas. Interessante essa questão, não há nenhuma proibição, né? Primeiro, obviamente, né, a ordem de Jesus de batizar todas as nações. As crianças fazem parte de todas as nações. Então, nós compreendemos que sim, né, elas estão incluídas aí na ordem de Jesus. E, por outro lado, também não há nenhuma proibição quanto a isso. Nós já falamos na semana passada sobre a questão da água, né, a quantidade de água. Algumas denominações dizem que o batismo só é válido se a pessoa for afundada dentro da água, né, o batismo por imersão. Ou alguns usam só o aspergir, só jogar algumas gotas de água. Nós, costumeiramente, derramamos um pouquinho de água, né, na cabeça da criança. O pastor pega ali com a sua mão na pia batismal e derrama um pouco de água na cabeça da criança. Tanto a questão da água quanto a questão da idade para se fazer o batismo, não há nenhuma proibição nem uma ordem direta com relação a isso. Nem Jesus, nem os discípulos se preocuparam com a quantidade de água que deveria ser usada no batismo. E nenhuma parte da Bíblia há menção com relação a isso. Então, nós não nos preocupamos com isso. Assim como com relação à idade, né? Existe a ordem de Jesus de batizar todas as nações, e em nenhum momento também, nem Jesus, nem os apóstolos falam a respeito de uma idade mínima para que o batismo aconteça. Então, isso não foi uma preocupação para eles e não deve ser uma preocupação para nós também. Obviamente que se há a ordem de batizar todas as pessoas, então nós vamos e entendemos que assim as crianças também estão incluídas nisso.
Yara Basso, muito bem-vindo também, chegou aí para o nosso estudo bíblico. Segunda razão pela qual nós batizamos crianças. No Novo Testamento há relatos de batismos envolvendo famílias inteiras, entre as quais certamente havia muitas crianças. Lá em Atos 16, 14 e 15, lemos: Lídia, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa. Mais adiante, nos é dito a respeito do carcereiro de Filipos. Foi ele batizado e todos os seus. Enfim, temos outros relatos também que tratam a esse respeito, de que toda a família foi batizada. Não apenas os adultos, ou alguém que poderia agora passar por uma instrução para conhecer a fé. Não, as pessoas elas eram batizadas, toda a sua casa, todos os seus, e certamente ali estavam incluídas as crianças. Se assim não fosse, provavelmente, os autores aí, no caso aí Lucas, que escreveu o livro de Atos, teria deixado claro, que os adultos foram batizados e os pequenos, sei lá o que deveria ter acontecido, Então, são textos que nos dão base para afirmarmos que sim, as crianças também eram batizadas já no início do trabalho da igreja cristã. Terceira razão: crianças têm o pecado em si, e a possibilidade da doença, da morte é um sinal evidente. Como têm pecados, necessitam do perdão, ou seja, precisam da salvação tanto quanto os adultos. O Salmo número 51, versículo 5, o rei Davi escreve, de fato tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Deus inspirou o rei Davi para escrever esse texto, nos deixando claro que todos nós, seres humanos, desde o momento da nossa concepção, nós já somos pecadores. E por nossos pecados nós precisamos do perdão. Efésios 2, versículo 3. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. O apóstolo Paulo também deixa claro, nós nascemos em pecado, todos nós seres humanos nascemos em pecado. Por isso também necessitamos do perdão do nosso Deus. E João, capítulo 3, versículo 6, deixa eu achar aqui. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana, quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Ou seja, pais humanos, eles vão conceber, dar à luz a filhos humanos e pecadores, tanto quanto eles mesmos. Interessante aqui, nós já vamos falar a esse respeito, mas no final eu falo com relação à capacidade ou não da criança de crer ou não crer, de cometer pecado ou não cometer pecado. Então as crianças têm pecado e por isso elas precisam do perdão que nos é oferecido no batismo. Vamos à quarta razão pela qual nós batizamos as crianças. Como as crianças ainda não podem confessar os seus pecados e receber o perdão pela palavra e santa ceia, que elas vão fazer mais tarde, o batismo se torna o único meio ao nosso alcance. Além disso, não há na Bíblia nenhuma proibição ou registro da impossibilidade do Espírito Santo atuar numa criança. Então, a criança não tem, primeiro, a possibilidade de se confessar, de buscar nos outros sacramentos o perdão que Deus nos oferece, Então, é o único meio pelo qual nós podemos, biblicamente, afirmar que essas crianças que são pecadoras podem receber o perdão é através do batismo, até porque, não há na Bíblia nenhuma proibição ou não há na Bíblia nenhuma menção de que o Espírito Santo não possa atuar no coração de uma criança. Pelo contrário,
Quando nós falamos sobre o meio da graça, nós falamos a respeito daquele texto que fala dos mistérios, da forma como o Espírito Santo age, né? Que Jesus disse que o Espírito Santo é como um vento que sopra onde ele quer, né? Deus age de uma forma misteriosa e nós não podemos nos limitar àquilo que a nossa mente humana ela consegue compreender. Obviamente que nós afirmamos que Deus age através da palavra e dos sacramentos, porque biblicamente é assim que nós vemos, é assim que nós não só vemos, mas aprendemos e temos a certeza de que Deus assim age. Muito bem, quinta razão pela qual nós batizamos crianças. Antes de passar para a quinta razão, nós vamos cantar mais um hino. Vamos dar um tempinho aí. Acho que está meio travada a nossa transmissão, não tenho certeza. Pelo menos aqui para mim está um pouco travada. Não, mas eu acho que não. Né? Acho que não, acho que foi só o meu celular aqui que caducou mesmo. Deixa eu dar uma... Acho que está indo. Vamos cantar mais um hino então, depois nós voltamos para continuar com a nossa... a quinta razão pela qual nós batizamos crianças. Ninguém pediu nenhum hino? Ok. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Vamos cantar então hino número 88 do Louvai ao Senhor. Damos graças ao Senhor, damos graças. Damos graças ao Senhor, damos graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças pelo seu amor. De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando ao Criador. E tu, amigo, por que não cantas, louvando a Cristo Jesus, o Salvador? E tu, amigo, por que não cantas, louvando a Cristo Jesus, o Salvador? Damos graças ao Senhor, damos graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças pelo seu amor. De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando ao Criador. E tu, amigo, por que não cantas, louvando a Cristo Jesus, o Salvador? E tu, amigo, por que não cantas, louvando a Cristo Jesus, o Salvador? Do meu celular aqui, tomara que não tenha parado a nossa transmissão, espero que não. Só ver uma coisa aqui. Ok. Vamos lá então, dando continuidade à quinta razão pela qual nós batizamos crianças, lá em Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 11 e 12. O batismo é comparado à circuncisão, que era o sinal da aliança entre Deus e o seu povo lá no Antigo Testamento. A circuncisão era realizada aos 8 dias de vida. Vamos dar uma lida nesse texto de Paulo aos Colossenses. Quem tem acompanhado os nossos momentos de oração aí durante a semana, nós temos lido a carta de Paulo aos Colossenses, então no capítulo 2, versículos 11 e 12. Por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncidados
não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza pecadora. Pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo, e no batismo também foram ressuscitados com Ele por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou Cristo. Então nós temos essa ligação, né, do batismo que nós praticamos, ensinado e ordenado por Jesus, com a circuncisão, que era a marca da aliança realizada entre Deus e o seu povo, e era então realizado no 8º dia de vida. Temos assim uma indicação de que o batismo pode também ser aplicado às crianças, pois o batismo é o sinal da aliança no Novo Testamento. Então nós temos no Antigo Testamento o ato da circuncisão, que era feito nas crianças, né, nos meninos com 8 dias, e quando o apóstolo Paulo faz essa comparação, essa ligação direta da circuncisão com o nosso batismo, nós podemos, né, tranquilamente entendermos que, assim como a circuncisão era feita em crianças, o batismo também pode, quem sabe deve ser realizado também nas crianças. Muito bem, a 5ª razão, vamos para a 6ª razão pela qual nós realizamos o batismo. O batismo, como vimos, é o meio pelo qual Deus nos dá perdão e a nova vida em Cristo, criando em nós a fé. O poder e a eficácia do batismo não dependem, portanto, de quem o recebe ou aplica, mas de quem instituiu e deu o batismo. Assim, mesmo que não compreendamos como pode uma criança ter fé, cremos que Deus pode fazê-la nascer de novo pelo batismo, pois para Ele nada é impossível, como diz a Bíblia, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então, nós queremos e somos tentados tantas vezes a colocarmos não só o batismo, mas todas as coisas de Deus dentro da nossa cachola, né? Tudo precisa ser comprovado ou ser compreendido pela nossa razão. E nem tudo é assim, né? Nós sabemos que não. E nós sabemos que a nossa razão é muito importante, sim. Nós sabemos o quanto é importante para conhecermos, compreendermos melhor e aproveitarmos melhor todo o ensino bíblico, nós fazermos uso de outras ciências também. Mas tudo tem o seu limite, né? Toda ciência e conhecimento humano tem o seu limite. A filosofia é algo muito interessante, muito importante, né? Quando nós estudamos, nós aprendemos a nos questionar o mundo à nossa volta e, através da filosofia, ir exercitando a nossa visão crítica de mundo e tudo mais. Mas, como diz o próprio Lutero, a filosofia é escrava da teologia. Ela deve, sim, nos ajudar, assim como outras ciências, a compreender melhor a palavra de Deus, mas até certo ponto, porque dali adiante ela não tem serventia, porque nós precisamos aceitar as coisas pela fé. Assim no batismo também, né? Nós podemos não compreender, e nós não compreendemos como Deus age, né? Mas nós podemos confiar, porque aquele que instituiu, que nos ordenou o batismo, Ele é o Todo-Poderoso, e é Ele quem age através do batismo, né? Age também através da Santa Ceia. Enfim, nós devemos confiar na ação de Deus através desse sacramento e realizar conforme Deus instituiu. Vamos para a 7ª razão, então. Deixa eu mandar mais um abraço para nossa grande amiga Maide, lá de Guajará-Mirim, em Rondônia, está nos assistindo. Grande abraço para toda a família. 7ª razão: caso não quisesse o batismo infantil, Jesus o teria proibido, ou pelo menos haveria na Bíblia alguma referência à idade mínima. A igreja não pode ser mais detalhista do que Deus, proibindo o que Deus não proibiu. A salvação e o amor de Jesus se estendem sem dúvida também às crianças, como vemos em Marcos 10, 14 a 16. Deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus.
Então, essa sétima, nós já havíamos comentado algo com relação a isso, né? A sétima razão, se não fosse da vontade de Jesus, ele teria proibido ou teria alguma menção na Bíblia com relação à idade mínima, e como nós já falamos, não há nada a esse respeito. Nem Jesus, nem os apóstolos que escreveram a respeito do batismo, eles se preocuparam com isso. E não cabe a nós, igreja, então, proibirmos aquilo que Deus não proibiu. E também lembrarmos que a salvação e o amor de Jesus se estende a todos, inclusive as crianças. E esse texto de Marcos é bastante emblemático, quando Jesus pede para os discípulos não impedirem das crianças chegarem até ele. E a gente pode enxergar em todo o ministério de Jesus esse cuidado também com as crianças. E nós temos ainda mais uma razão pela qual nós batizamos as crianças, que é o nosso amor. Nós amamos os pequeninos, então queremos incluí-los o quanto antes na família de Deus. O batismo infantil é um ato de amor. Nós que somos responsáveis, nós os adultos, nós igreja, somos responsáveis que, lembrando lá do 4º mandamento, somos autoridade na vida das crianças, somos instrumentos de Deus para que as crianças possam se desenvolver bem, ter uma vida também com regras e com educação e tudo mais que é necessário para o seu desenvolvimento. Nós temos essa responsabilidade. E essa responsabilidade com amor, e a partir do nosso amor, nós então queremos o quanto antes incluir os pequenos na família de Deus, na família da fé, e fazemos isso através do batismo, porque assim nós confiamos que Deus realiza a sua obra. Muito bem, eu quero fazer um resumo daqui a pouco, falar um pouco mais a respeito do batismo infantil, dar algumas razões, aquilo que, de uma forma assim, bastante livre também, como eu converso com os confirmandos, como eu converso com os adultos quando nós vamos fazer a nossa profissão de fé. E eu acho que são reflexões importantes para nós fazermos com relação ao porquê batizar ou não batizar crianças. Nós vamos cantar mais um hino, então depois nós voltamos para esse bate-papo. Espero que vocês também mandem suas colaborações, mandem suas perguntas, suas dúvidas, enfim, que assim seja feito. Nós vamos cantar no número 59, Soli Soli Deo, 59 do Louvai ao Senhor. Soli, soli Deo, gloria, gloria ao bondoso Deus que nos criou. Glória, glória ao Senhor, que do pó da terra nos formou. Glória ao Pai que nos amou. Soli, soli Deo, soli, soli Deo. Soli, soli, soli Deo, gloria, gloria. O bom Deus nos enviou Jesus, glória, glória ao Senhor. Jesus Cristo nos salvou na cruz, glória ao Pai que nos amou. Soli, soli Deo, soli, soli Deo. Soli, soli Deo, gloria, gloria. Santo Espírito Consolador, glória, glória ao Senhor. Nossa vida então santificou, glória ao
Pai que nos amou. Soli, soli, Deo. Soli, soli, Deo. Soli, 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 Deo. Gloria, gloria. Aqui a respeito do batismo, eu gostaria de trazer assim uma reflexão bastante pessoal, obviamente, a partir dos textos bíblicos, sobre algumas razões pelas quais algumas denominações não batizam crianças. Primeira questão que nós já tratamos também. Há um entendimento equivocado de que crianças até certa idade, até 7, 12 anos, não sei, não tem pecado. Perdão. E aí eu pergunto a cada um de vocês se nós adultos, que já fomos crianças, se nós não pecávamos até os 7 ou até os 12 anos. É claro que nós pecávamos. Nós lembramos de pecarmos muito antes disso. Além de que nós temos a afirmação bíblica, como nós já lemos antes, do rei Davi, que nós nascemos em pecado. Desde o momento da nossa concepção, nós já somos pecadores. Tudo aquilo que é nascido da carne é carne. E aí vem o ponto de comparação. Tudo aquilo que é nascido da carne é carne. Eu sempre pergunto para os confirmandos, vocês já viram um pé de limão? Quem é que tem um limoeiro em casa? Quando aquele limãozinho é pequenininho, ele é limão. Ele ainda não serve para a gente fazer um suco, para a gente fazer uma mousse de limão, ou seja lá o que for, temperar uma salada. Mas ele é limão. Ele é limão com todas as suas propriedades. E se alguém for analisar ele pelo DNA da planta, pela composição química, ele é um limão. Ainda não serve para ser usado naquilo que nós geralmente usamos. O ser humano, desde o momento da sua concepção, seu nascimento, ele é ser humano e por isso é pecador. Aí há o equívoco de pensarmos, mas a criança, ela não mente, ela não mata, ela não rouba, ela não cobiça. Aí é uma outra questão, assim como o pequeno limão ainda não serve para nós fazermos tudo aquilo que nós gostamos, ele ainda continua sendo limão. A criança ela ainda não tem a capacidade de cometer atos pecaminosos, mas ela é pecadora, porque ela é nascida de pais pecadores. Então, a capacidade ou não de cometer atos pecaminosos não torna a criança menos pecadora do que nós adultos. E mesmo se nós adultos, se houvesse um adulto que conseguisse não cometer atos pecaminosos, nem por atos, nem por pensamentos, nem por ações, mesmo assim ele continuaria sendo pecador, porque ele é ser humano, ele é pecador. Lutero diz que o pecado obviamente não faz parte da essência humana, porque Deus não nos criou pecadores, Deus nos criou santos e perfeitos, mas Lutero diz que o pecado é como uma estaca que foi cravada na essência humana e não tem como tirar. Só vai ser retirado quando nós estivermos no céu. Aí sim nós voltaremos a ter a essência pura. Mas enquanto isso, o pecado faz parte, está encravada na essência humana. Então todas as crianças são pecadoras, mesmo que não cometam atos pecaminosos ainda. E aí, então, há necessidade. Se a criança é pecadora, há necessidade do batismo, como nós já vimos, o batismo nos dá o perdão dos pecados, o batismo cria a fé em nossos corações. Como o apóstolo Paulo diz, o batismo é o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O batismo é o lavar que nos dá uma nova vida, o Espírito Santo nos dá uma nova vida espiritual através do batismo. E o apóstolo Pedro diz que o batismo nos salva. Então temos todas essas afirmações, a necessidade do batismo. Muito bem. E aí vem uma outra afirmação. A criança, ela não pode ser batizada porque ela não pode crer. E aí nós temos um problema com relação à compreensão do que é o batismo.
algumas denominações cristãs consideram o batismo não como um sacramento, mas como um ato de profissão de fé. Qual é a diferença? Quando eu acredito que o batismo é um sacramento, eu acredito sim que é Deus quem age através do batismo. O poder do batismo está em Deus também. Nós já ouvimos a esse respeito antes, quando falamos das razões a respeito do batismo das crianças. Não importa quem realiza o batismo, nem onde é realizado o batismo, o poder dele está em Deus. É Deus quem está atuando ali. Então, não depende da fé de quem recebe o batismo. Porque assim, se fosse assim, nem nós adultos poderíamos receber o batismo. Afinal de contas, nem nós adultos conseguimos crer. O ato de crer é sempre a ação do Espírito Santo em nós. Aí eu lembro, há 2 semanas atrás, quando nós íamos falar a respeito dos sacramentos, eu antes coloquei a explicação de Lutero para o 3º artigo do Credo Apostólico. Creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Nem nós adultos podemos crer. Quando eu digo eu quero crer ou eu aceito Jesus, é porque o Espírito Santo já fez a sua parte, já fez o seu trabalho. Então nós, seres humanos, naturalmente, nós não conseguimos crer. Como diz o apóstolo Paulo, nós, naturalmente, o nosso penhor, a nossa tendência é ir para o mal, nunca caminhar para as coisas de Deus. Nossa tendência natural é nos afastarmos de Deus. Mas o Espírito Santo nos chamou pelo Evangelho. Foi na palavra, foi nos sacramentos que o Espírito Santo veio e agiu em nossas vidas e nos transformou. Então, não importa se é criança ou se é adulto, nós, seres humanos, não temos a capacidade de, por nós mesmos, crermos. Mas é o Espírito Santo quem age em nós. Então, nós precisamos lembrar disso. Nós não precisamos... e aí algumas denominações veem o batismo como uma expressão da minha fé. Se eu creio, então eu serei batizado para mostrar para Deus, para provar para Deus que eu tenho a fé verdadeira e um ato meu para Deus. Quando, na verdade, o batismo é um ato de Deus em nosso favor. É Deus quem vem ao nosso encontro no batismo e nos dá as suas bênçãos. Muito bem, aí a afirmação. A criança não pode crer. Assim como a imagem do limão com relação ao pecado, nós trazemos a fé também. A criança é pecadora, mesmo que não consiga ainda, por capacidades físicas e cognitivas, cometer atos pecaminosos. Mas ela é pecadora. A criança, diferente de nós adultos, ela não tem a capacidade de expressar a sua fé. Ela não tem a capacidade de conversar a respeito da sua fé, de testemunhar a sua fé, de racionalizar a sua fé. Mas ela pode ter fé sim, porque, de novo, é Deus quem está agindo. Por mais que ela não consiga expressar e falar a respeito da sua fé, ela pode crer, porque a fé não depende dela, a fé depende da ação de Deus. Quando eu digo que uma criança não pode ter fé, eu, na verdade, estou duvidando da possibilidade ou da capacidade de Deus criar a fé no coração dessa criança. E nós confiamos que Deus é todo-poderoso e Ele pode, Ele quer também criar a fé no coração das crianças, porque Ele quer salvar também as crianças. Então, como eu disse, algumas razões que se fala por aí, mesmo no meio cristão, que nós entendemos a partir da palavra de Deus que são afirmações equivocadas com relação a não batizar crianças. Então, biblicamente, nós sabemos, todos somos pecadores, desde o momento da nossa concepção, mesmo que ainda não tenhamos capacidade de cometer atos pecaminosos, nós somos pecadores. Todos nós podemos crer, não porque é nossa capacidade, mas porque Deus é quem cria a fé em nossos corações. E mesmo que uma criança não tenha capacidade de expressar a sua fé, de testemunhar a sua fé, de racionalizar a respeito da sua fé, ela pode crer sim, porque é Deus quem está ali atuando, é Deus quem está agindo e transformando a vida desta criança. Certo, gente? Era mais ou menos isso. Hoje foi um pouco mais curto, eu acho que foi um pouco mais curto o nosso estudo bíblico.
Espero que tenha ficado claro com relação ao batismo, né? Por mais que a gente estude e reestude, sempre é bom nós relembrarmos com relação às questões do batismo, que tudo possa sempre ficar muito claro para nós, para que possamos também testemunhar a respeito daquilo que nós cremos a respeito do batismo. Quero convidar todos também para amanhã acompanharem conosco aqui o nosso culto semanal, culto do 8º domingo após o Pentecostes. Nós vamos falar sobre a vitória que nós temos sobre todas as coisas em Jesus Cristo, Ele que conquistou a vitória em nosso lugar, né, nos foi dada no batismo e nos é oferecida na sua santa palavra. Então amanhã às 19h30, todos estão convidados para estarmos aqui no Facebook da comunidade e assim também louvarmos ao nosso Deus e nos alimentarmos na sua santa palavra. Nós vamos orar a bênção. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. E para encerrarmos, nós vamos cantar o hino número 186 dos Louvai ao Senhor, finda-se este dia. Hino número 186. Este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou teu frágil filho, livra-me do mal, em ti mesmo eu tenha proteção real. Guarda o que viaja no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição, dá enquanto durmo tua proteção. Desejo a todos uma ótima e abençoada noite. Nos vemos amanhã às 19h30 para o nosso culto semanal.